Boa noite, irmãos e irmãs. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento, agradecê-lo pelo tempo que nós temos juntos aqui para estudarmos a palavra dele. Que seja um tempo de crescimento para a nossa vida, para o nosso coração nessa oportunidade. Como é que é o nome do senhor? Eu esqueci. Do senhor? Osmar, o senhor pode fazer essa oração para nós? Agora nesse início, agradecendo a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de estarmos congregados aqui na tua igreja, Senhor, para te agradecer pelas bênçãos que tem derramado sobre nós nesse dia. Que o Senhor venha nos acalentar os nossos corações nessa noite, que nós possamos aprender mais um pouco da tua porção, da tua palavra, Senhor, que ela venha ao encontro e à necessidade de cada coração aqui. E o Senhor esteja com o pastor Manuel, que vai fazer a pregação nessa noite, que ela venha ser inspirada pelo teu Espírito Santo, Senhor. Venha nos fortificar nessa noite, que nós possamos estar sempre na tua casa para te agradecer e para te louvar a todo momento em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Vamos lá cantar então? Não te deixo sentar, né? Qual que você escolheu aí para nós? Grande é o Senhor. Vamos ficar em pé e cantar com muita alegria essa canção.
Nós vamos estudar a palavra de Deus juntos. Você já sentiu a sensação assim, depois de tirar 30 dias de férias, voltar dessas férias e estar quase morrendo de cansado? Já tiveram essa sensação? Como se não tivesse descansado nem um dia, como se o tempo que deveria ser de descanso te gerou mais cansaço ainda? Tem dois tipos de cansaço, né? O físico e o mental. Aham. Né? Quando eu vou pescar, eu fico cansado fisicamente, mas mentalmente eu estou descansado. Aham. Né? E acho que as férias também devem trabalhar nesse sentido também. Sim, sim. E de uma certa maneira, ambos afetam as suas disposições, né? Tanto o físico como o mental, ele te deixa mais ou menos motivado, né? Então, a ideia que eu quero trabalhar com vocês hoje, né, é fazer uma análise muito verdadeira, e isso de uma maneira bem simples, constatando alguns aspectos da nossa sociedade, que é uma sociedade que se diz cansada. É uma sociedade que se diz cansada. E isso já é tese de doutorado, já é título de livros, isso já não é mais segredo para ninguém. Você conversa com crianças hoje de 7, 8 anos, elas estão com uma agenda frenética, a semana inteira. É absurdo quando você olha para a gente de uma criança. Hoje você vê, na segunda-feira ela tem colégio, tem natação, tem isso, tem aquilo, na terça tem isso. Você vai ver, ela tem razão de chegar no final da semana e dizer, olha, eu estou super cansado. É a Sociedade do Cansaço, como um livro que eu vou citar hoje, de um autor coreano, um filósofo não cristão, chamado Byung-Chul Han. Ele escreveu um livro intitulado como A Sociedade do Cansaço. Então, apesar de não ser um cristão, é um livro que traz uma perspectiva muito acertada sobre a nossa sociedade, né? E aí eu quero tocar em alguns pontos com vocês e avaliar cada um desses pontos à luz da palavra de Deus. Eu quero hoje tratar de 3 problemas, ou atacar 3 problemas aqui juntos. Primeiramente, é essa fadiga espiritual provocada por uma religiosidade opressiva. O que significa isso? Sabe, aquele estilo de vida em que muitos seguem o cristianismo, mas só pensando nas suas exigências. Monta um conjunto de regrinhas, isso pode, isso não pode, e se junta, ou traz tudo isso para a sua própria vida, cria uma vida dentro desse trilho, cheio de regras, e obviamente você não vai conseguir suportar isso. Obviamente você não consegue ser 100% obediente a um conjunto de regras. Aliás, o Novo Testamento já mostrou para nós, especialmente Paulo, na sua carta aos Romanos, mostrou a nossa incapacidade de sermos justificados pela lei, certo? Por que a gente não pode ser justificado pela lei? Porque a gente não dá conta de obedecer. Então a gente precisou que outro obedecesse por nós. Precisamos que outro fosse no nosso lugar. E é por causa do sacrifício desse outro que nós podemos ter esperança e podemos descansar. Então, há muitos que vivem fadigados, há muitos que vivem cansados, porque são frutos de uma religiosidade opressora, como eram nos dias de Jesus. Para as pessoas que ele fez esse convite, elas viviam debaixo de uma religiosidade opressora. Então nós vamos atacar esse problema. O outro problema, a autossuficiência que impede a experiência real com Deus. São as pessoas que confiam no seu próprio mérito,
na sua própria inteligência, na sua própria experiência, e não querem aceitar a ajuda de ninguém. Se sentem autossuficientes para tudo. Sabe aquele tipo de pessoa com quem você vai conversar e ele não permite que você fale porque ele já sabe de tudo? Qualquer tema que você for falar, qualquer assunto, ele domina por completo. É alguém que se mostra totalmente conhecedor de todas as ciências e não aceita ajuda porque ele reconhece que não precisa. Por que isso impede, então, uma relação real com Deus, uma experiência real com Deus? Porque quem se aproxima de Deus dessa maneira, não pode conhecê-lo de verdade. Vocês se lembram quando Nicodemos foi conversar com Jesus? E aí Jesus falou para ele, você precisa nascer de novo. Não adianta, você conhece muita coisa, Nicodemos, você é um cara muito inteligente, muito bom, mas tem que nascer de novo. Não é? Esse é um outro problema que a gente vai atacar. E o último é o desalento existencial diante da vida fragmentada e do cansaço moderno. Então, a nossa vida cotidiana, ela já apresenta para nós muitas pressões. A sociedade em que nós vivemos nos pressiona, cobra resultados de cada um de nós. Diante dessa cobrança, nós temos medo de fracassar, temos medo de não corresponder a essas expectativas. E isso termina em crises. Termina em crises. Por isso que é uma sociedade a que nós vivemos com crise de identidade, crises emocionais. É a sociedade mais enferma. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, nós estamos vivendo uma tremenda crise, muito pior do que a pandemia que nós tivemos, que afeta muito mais pessoas. É a crise depressiva, né, de doenças emocionais, de doenças psicossomáticas. Então, a nossa sociedade é afetada por tudo isso. E tudo isso tem relação com esse cansaço equivocado. Nós vivemos muitas vezes cansados porque não aprendemos o verdadeiro caminho do descanso. Não entendemos esse chamado. E é por isso que eu quero ler com vocês, e peço que vocês abram a Bíblia em Mateus capítulo 11, para nós lermos esse convite de Jesus. Mateus capítulo 11, do 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos ajude a entendermos a boa palavra dele nesta noite. Bom, você já sentiu que a fé, que na verdade deveria libertar você, a fé que nós professamos deveria ser um instrumento de libertação, mas na verdade ela muitas vezes nos pressiona? Você já se sentiu pressionado pela fé que você processa, no lugar de sentir-se livre com o Senhor, sentir-se pressionado naquela ideia de já se pegar muitas vezes fazendo algo não por amor, mas por medo? Olha, deixa eu fazer isso aqui, deixa eu ler pelo menos um versículo aqui hoje, porque senão Deus vai me castigar. Deixa eu fazer pelo menos uma oração aqui para começar o meu dia, ou já que eu não fiz durante o dia, antes de dormir, com sono, quase morrendo de cansado, aí deixa eu orar aqui, porque senão Deus não vai deixar eu dormir tranquilo. Já se pegou com esse tipo de atitude de querer fazer as coisas não
por prazer, não por sentir alegria, mas por esse peso de consciência. Já passou isso com você? Sim ou não? Só com alguns? Mas, na verdade, isso aí acontece realmente, né? Só que a gente tem que tornar isso um hábito na nossa vida, de ler, orar, jejuar, né? E não um sacrifício, não uma obrigação. Esse é o ponto. Esse é o ponto que eu estou atacando aqui nessa introdução, né? É de que o que é correto, o que é ideal, é que nós façamos por prazer, com prazer e com amor, né? Olha, que bom é eu ter esse tempo agora para ler a palavra de Deus, que gostoso é ler, aprender, descobrir coisas novas. Que bom eu ter um tempo de oração, onde Deus me renova, onde eu mudo as minhas concepções, onde eu mudo a minha maneira de ver as coisas que eu estou vendo. Que coisa boa é eu ir à igreja, encontrar os meus irmãos, ter comunhão com os meus irmãos. Isso é o ideal. Hoje tenho que ir de novo. Domingo, estava escutando o rádio vindo para cá, né? Aí o radialista falou assim, vocês já repararam que nós já estamos passando do meio da semana? E eu falei, é verdade, como que passa rápido, né? Domingo esteve bem aí, já estamos na metade da semana. Então, às vezes, por essa rapidez, por essa vida tão agitada, muitas vezes nós nos pegamos fazendo coisas de maneira automática e por pressão. Não é assim? Hã? Então, muitas vezes nós nos pegamos diante dessa realidade. Se com você é assim, então esse estudo talvez seja bom para você, seja importante para te levar a fazer algumas reflexões. Justamente porque aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus não está oferecendo aqui um método, uma religião, uma receita de bolo, um código para mudar essa realidade da sua vida. O que ele está oferecendo aqui? O que ele oferece para nós aqui? A si mesmo. Ele oferece a si mesmo. Então, o convite dele não apenas nos consola. O convite dele tem o propósito de nos transformar. Não é apenas assim para você ter um consolo momentâneo. É para que haja uma transformação no seu coração, na maneira como você vê a vida, na maneira como você vê o mundo, na maneira como você interpreta tudo ao seu lado. Então, nesse Jesus que gentilmente e generosamente se oferece, se entrega a nós, nele nós aprendemos o caminho dessa transformação. Então agora nós vamos atacar cada um daqueles problemas que eu anunciei no princípio. E o primeiro deles é essa fadiga espiritual, que é o peso de uma fé sem graça. E é nos dois sentidos, tá? Uma fé sem graça, como se sem humor, desanimada, mas também sem a graça do Senhor. É o peso de ter essa fé, de você estar diante daquilo que deveria ser um prazer para você, mas você se sente cansado e não quer avançar, ou não consegue avançar. Então, qual que é o convite? Como que Jesus fala aí a primeira frase? Quem pode ler para nós, por favor? Vinde a mim, todos Vinde a mim, todos os que estão em duas realidades. Quais são? Cansados e sobrecarregados. E o que ele faz? Ele vai aliviar. Ok. Então, são duas realidades que nós temos aí. E cada uma delas tem uma marca distintiva, né? Então, o cansado e sobrecarregado. O cansaço aí é justamente essa questão de se cobrar, né? É do próprio esforço humano. No livro que eu citei para vocês, do Byung-Chul Han,
ele afirma justamente isso, que nós fazemos parte de uma sociedade que vale mais quem produz mais. Você vale o que produz. Então, é uma sociedade, são pessoas que estão o tempo todo cobrando a si mesmos para que entreguem alguma coisa. Então, você está todo o tempo querendo avaliar a sua vida e muitas vezes avalia fazendo comparações. Eu já tenho 40 anos e não conquistei isso, aquilo, mas veja, o meu amigo tem 40 anos, já fez isso e aquilo. Não, então eu tenho que me esforçar mais. Fica se comparando todo o tempo. A grama do vizinho é sempre mais bonita, não é verdade? Sempre é mais atrativa. Então, dentro dessa geração, nós nos cansamos muitas vezes porque não encontramos satisfação na nossa própria realidade. Nós sempre queremos imitar outros. Sempre queremos buscar a realidade dos outros. E isso nos coloca em um caminho ou em uma situação de desespero, porque a gente nunca vai conseguir atender a todas essas demandas. Então, primeiramente, é um cansaço que eu mesmo provoco a mim, por causa do meu esforço pessoal, por alcançar metas, por alcançar propósitos, por alcançar objetivos que nem são tão necessários para mim. Talvez nem são tão necessários, né? Mas você olha na propaganda, olha, você tem agora o telefone que foi lançado em 2024, mas veja, agora lançou um em 2025, que a câmera dele tem isso, tem aquilo e tal, né? E aí você diz, olha, realmente eu preciso desse. Isso acontece com o seu telefone, isso acontece com o teu carro, isso acontece com a tua casa, isso acontece com as tuas roupas. Nunca são suficientes. E você vai se cansar, porque vai ter que fazer um esforço sobre-humano para atender expectativas que você mesmo está produzindo no coração. Né? Mas também tem a outra parte, que é o esforço que você agora tem que desenvolver para atender expectativas que são externas. É um peso que é posto sobre você de uma maneira externa. Outros colocam isso sobre você. Então, o contexto que nós estamos estudando aqui, o contexto imediatamente que vem antes, os versículos 25 até o 27, fala para nós de um grupo aí que Jesus Cristo está denunciando. Vocês conseguem descobrir qual que é esse grupo aí? Quem pode ler aí o versículo 25, do 25 ao 27 para nós? Amém, obrigado. Veja que Jesus está feliz aí, dando graças a Deus, porque ele recebeu algo, né? Ele está vendo que algo foi feito aí, e a ideia é que Deus não revelou a um grupo, mas revelou a outro grupo. Vocês conseguem ver isso aí no texto? Para quem que ele não revelou? E quem eram esses sábios instruídos aí? A quem ele estava se referindo? Os fariseus. Isso, muito bom. Ele está se referindo a esse grupo aí. Então, guardem essa informação, né? O versículo que vem depois, aí o que nós estamos estudando, não está desassociado desse contexto, tá?
Então tem toda a relação com esse contexto aí. Portanto, quando nós falamos de uma religião opressora, a quem é que nós poderíamos estar nos referindo quando falamos de alguém que coloca uma carga pesada sobre os outros? Exigências. Por exemplo, os governantes, quando eles colocam uma carga tributária acima do que o cidadão consegue pagar, ou que ele, às vezes, tem que sacrificar o lado humano, o lado do seu próprio sustento Para atender. Né? As demandas impostas. Né? Exatamente, tem isso aí. Agora, Jesus está se referindo exatamente a essas pessoas. Veja o que ele fala sobre eles, ainda mais à frente, no mesmo Evangelho de Mateus. Vou pedir que agora alguém leia para nós, no capítulo 23, os versículos de 1 a 4. Capítulo 23 de Mateus, versículos de 1 a 4. Tem algum irmão bondoso aí que poderia pegar uma aguinha para mim lá? Por favor? Obrigado. Já foi, Monteiro. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se sentaram os escribas e os fariseus. Até qualquer outro. Até qualquer. 23, capítulo 23, versículos de 1 a 4. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Está claro para vocês aí então? Quem é que provoca um tipo de religiosidade opressora sobre a vida de outras pessoas? Obrigado. É um tipo de... Foi Salomão, né, quando ele assumiu o reinado, que aí as pessoas foram a ele pedir para que ele maneirasse, não fizesse como o pai dele, não colocasse um jugo pesado sobre ele, e aí ele aumentou esse jugo. Foi Salomão? Né? Sim. Foi pedir conselho, né, para os sábios ou para os jovens. Aí os jovens, não, aumente, quer dizer. Lá, isso mesmo, né? Quando o reino se dividiu, foi o filho do Salomão, na verdade. Exatamente, o filho do Salomão. Então, vocês se lembram, vocês estão de acordo aí que esse tipo de realidade é sempre presente na nossa vida, na nossa história. Então, é por esta razão que muitos cristãos, ainda hoje, vivem aí pressionados por essa realidade. Então, muitos ainda vivem um cristianismo como uma meritocracia espiritual, acumulando disciplinas e regras com a esperança de alcançar o favor divino. Né? Então, vejam, existe uma imposição pessoal e também externa, uma pressão para que eu alcance metas, para que eu alcance objetivos. Né? Isso. Ou pode ser de líderes também eclesiásticos. Há muitas pessoas que vivem escravizadas assim. Sim, irmão. Tá vendo? Isso. Tá vendo? Você está conseguindo entender, né? Graças a Deus por isso. É exatamente isso. É um tipo de pressão que as pessoas se veem obrigadas a fazer exatamente o que esse líder está impondo, prometendo, falando, e ela vai se colocar nesse ritmo de obediência. Isso vai levar finalmente ao cansaço. Isso
Sim. Porque quando nós submetemos a soberania do Criador, nós entendemos que tanto a saúde quanto a doença, ou a cura, ou a morte, ela é divina, ela é dada por Deus. Deus deu, Deus toma. Então, quando a pessoa adoece, muitas vezes a pessoa chega e fala assim, mas você está passando por situação, por crise financeira, cadê onde é que está a sua fé? Né? E aí tem aquela pressão. Né? Mas então eu não estou sendo obediente às escrituras, não sou obediente a Deus, por isso que eu estou passando por essa situação. Né? E muitas vezes vem a depressão, às vezes a pessoa até abandona a igreja. Né? Isso é muito complicado, a gente às vezes faz até um tipo de comentário, às vezes uma pessoa que está passando por uma crise até de depressão, ou financeira, conjugal. Uhum. Claro. Você ia falar também, irmão? Para ter essa consciência, assim, o ser humano, para ter essa consciência, tipo assim, nossa, o fulano morreu, por exemplo, eu aceito de bom grado porque é vontade de Deus. Eu quebrei, eu aceito de bom grado porque Deus está no controle de tudo. A mente humana, ela é meio, ela não aceita essa verdade, não só essa, mas eu acho que quase toda verdade exposta, verdade nunca é difícil de aceitar. O problema, como é que é seu nome? Hamilton. O problema é que esse evangelicalismo moderno, Hamilton, ele tem, de uma certa maneira, cegado as pessoas e tornado cada uma delas escravas de um estilo de vida, de um pensamento, né, que se elas não se comportarem assim, se elas não forem formatadas nessa perspectiva que está sendo colocada, não são cristãs. Nesse aspecto, elas são obrigadas muitas vezes a negar as próprias emoções. Né? Você acha que é errado um cristão, por exemplo, em algum momento, dizer que realmente está triste? Não, eu estou muito triste porque eu perdi alguém que eu amo. Mas, a depender do círculo em que você está, dizer que você está triste por isso, as pessoas não querem, não, calma, você não vai ficar triste não, eu vou te levantar aqui, olha, vamos orar por você, como se tristeza não fosse algo que fizesse parte da nossa realidade, que não possa fazer parte da nossa realidade. Jesus, entende? Então, uma briga muito ferrenha que você vê a aceitação do cristão, muitos cristãos concordar com a ideia de cristãos procurar psicólogo. Para muitos é inaceitável que o cristão chega ao ponto de procurar um psicólogo para alguma orientação de alguma situação que esteja passando e tudo. Veja como que isso é uma contradição muito grande, né? Nós cremos que todas as coisas que existem ruins no pecado, no mundo, elas se originaram do pecado, certo? O mal está presente em função do pecado. Nós cremos também na depravação total do ser humano, não é assim? Então, nós fomos afetados pelo pecado, não somente no nosso corpo físico, e por isso sofremos doenças, mas também no aspecto mental, certo? Há uma desordem no nosso organismo que foi causada por essa herança que nós recebemos. Então, quando você tem uma inflamação no corpo, você não procura o médico? Né? Você procura o médico quando tem uma inflamação no corpo, você vai lá, conversa com ele, porque existe uma desordem biológica em você. Agora, qual que é o problema de assumir que também existe uma desordem no nosso sistema emocional? Qual que é o problema disso? Né? Então, eu estou de acordo contigo que, nesse sentido, nós podemos sim acessar as ferramentas que estão disponíveis. Né? Então, mas
Sim. adultos que vão no psicólogo por qualquer coisa. Tem pessoas que adoecem porque elas se sentem a necessidade de ir no médico. Se ela não for no médico, É. ela adoece. Então, A gente vê muito isso hoje. chega nos extremos, né? Tem uma, só finalizando, tem Tranquilo. uma senhora que é a mãe de um colega da gente, ela estava tão viciada em tomar um remédio para depressão que o médico chamou a filha dela e falou, olha, ela não precisa desse remédio mais. Mas a gente não pode dizer para ela e não pode tirar dela, tipo, bruscamente. O que a gente vai fazer? A gente vai começar a fabricar cápsula semelhante ao remédio que ela toma e a gente vai transferir o remédio para essa cápsula e vai dando para ela com tempo e tudo, até tirar o remédio para você ver. Porque ela não aceitava que ela achava que ela precisava tomar um remédio para dormir, e o médico disse que já não precisava mais. Sim. Veja, você tocou também em um ponto que eu acho importante a gente mencionar algo também, quando você fala sobre o excesso de pais levando as próprias crianças, né? O Jerry Bridge, ele escreveu um livro intitulado Sociedade Sem Pecado, né? Um livro excelente também. E ele fala que nessa nossa sociedade nós estamos ressignificando termos. Então, se você olhar no dicionário que foi lançado há 15 anos atrás, você vai ver que algumas palavras que estavam definidas nele são diferentes das definições atuais. Existe ressignificação de palavras, né? Então, por exemplo, quando você vê uma criança muito agitada, que precisa de limites e que os pais coloquem limites nela, que as eduque, então, nessa sociedade sem pecado, porque esse comportamento da criança já é pecaminoso, já é um indício de pecado, né? E que precisa, pelos pais, com sabedoria e amor, ajudá-los a reconhecer isso. Porém, os pais, querendo sempre terceirizar as suas responsabilidades, não é que meu filho é rebelde, não, isso é um anjinho, isso aqui é algum problema. Então, é hiperatividade. Marquei o problema e depois terceirizo. Então, qual que é o nome para rebeldia hoje? Hiperatividade. Então, aí tem que dar um remedinho para sossegar o menino, né? Então, não resolve o problema. Nós estamos atacando os sintomas. Quando você está com febre é resultado de uma inflamação. Não adianta você ficar tomando remédio para cortar a febre. A inflamação continua. Você tem que atacar o que está inflamado. Exatamente. Né? Mas muito bom, Hamilton, suas contribuições. Muito obrigado. Então, deixa só eu voltar aqui. Vocês entenderam que essa questão dos cristãos viverem pressionados é tanto por si mesmos quanto pressões externas. Ficou claro isso para vocês? Agora, isso serviria para nós dizermos assim, que bom então, a gente não precisa ter pressão na vida, eu não preciso me pressionar e nem também posso viver debaixo de pressão de outras pessoas. Será que é isso que o texto está dizendo para nós? Jesus não nega o jugo. O que ele faz aí? Ele transforma. Ele fala assim, olha, não aceite o jugo de ninguém. Nem vinde a mim. O convite dele não é para você abortar todo e qualquer jugo. E vocês conhecem o jugo, o que é, né? Aquele instrumento que une dois animais para que eles andem em unidade, para que eles andem passo a passo um com o outro, para que um não vá à frente do outro, para que eles trabalhem juntos. Essa é a ideia. Não entendi, Moura. Em comparação ao espinho na carne de Paulo. Deus não tirou o espinho da carne dele. Mas falou assim, a minha graça te basta. Então, certo. Exatamente. A linha é essa. É você entender que existem sim regras que devem ser cumpridas. Existem orientações que devem ser obedecidas. Existe tudo isso.
Mas isso não é o coração do evangelho, não é colocar a tua esperança nessa obediência a tal ponto de você ficar satisfeito e o outro também, os externos também, ficarem satisfeitos com o teu comportamento. Não é viver para agradar pessoas, em última instância. Né? Então, Jesus não está negando o jugo, ele existe. E então Jesus está transformando esse jugo. A liberdade aqui, a leveza que nós precisamos descobrir, não é pela fuga, fugir do jugo, mas é pelo relacionamento. Como que é o convite de Jesus? Vinde a mim. Vinde a mim. É um chamado pessoal de Jesus. Então existe aí uma claríssima diferença entre o jugo que nós recebemos do mundo e o jugo de Cristo, do nosso Senhor. Por que é suave, Monteiro? Aí está a ideia do jugo. Né? Se ele fala, vinde a mim, uma parte já está no pescoço dele. E se você está cansado e sobrecarregado, ou seja, você estava nessa vida de pressões pessoais e externas, então isso te cansou, tornou a sua religião sem graça e sem a graça do Senhor, então agora vem para mim, vem caminhar comigo. Por que o jugo agora vai ser leve? Por que a religião com Jesus é leve? Não é porque ele tira o jugo de nós, mas é porque quando ele coloca em nós, está nele também. E ele está nos ajudando a levar essa carga. O que é pesado para nós, Jesus fica com esse peso maior. Ele assume isso. E é por isso que a vida com ele nos ajuda nesse sentido, de caminhar com leveza. Essa é a religião que Jesus Cristo apresenta para nós. Esse é o caminho que ele apresenta para nós, um caminho cheio de graça, cheio de verdade. Então é um jugo que não nos oprime. Ele se ajusta perfeitamente às nossas condições. Tem alguma semelhança com a cruz que era nossa e ele carregou? Pode-se ter o paralelo, né? Que isso, a cruz é o símbolo de toda a maldição que estava sobre nós, e ele levou tudo isso, né? Agora, isso já foi abolido, não carrega mais. A questão do jugo é, por exemplo, olha, você tem que perdoar o teu irmão, Monteiro. Ah, mas você não sabe o que ele me falou, é difícil para eu perdoá-lo. Aí Jesus fala, calma, eu te ajudo. Eu vou trabalhar no teu coração, vou mostrar que você já foi perdoado, que você já fez coisa pior comigo e eu te perdoo. Né? Então Jesus está te ajudando a levar esse fardo. Mas você vai ter que obedecer no final. Entende? O jugo não sai da gente. A obediência continua sobre a gente. Como uma proposta para que nós sejamos obedientes. Mas com outra perspectiva. Sabendo que nós temos aí a força do nosso Senhor que nos ajuda. Alguma dúvida ou consideração nessa parte aqui? O jogo também pode ser considerado trabalho do dia a dia, né? Porque cansaço, essa sobrecarga que a gente pega diariamente, coisas, por exemplo, o pai de família sai para trabalhar de manhã. E tá ali aquele monte de conta para pagar, aquele monte de dívida, e aí o cara vem naquela labuta, tipo, para manter aquilo em ordem.
Com certeza, tudo aquilo que são os desafios para que você tenha uma vida correta, uma vida digna, tudo isso vão ser coisas pesadas, que, a grosso modo, se nós observamos, é difícil para a gente suportar isso sozinho. E quando você não pede a misericórdia e a ajuda do Senhor, você vai se cansar, vai desanimar, vai se entregar, né? Sim, irmão. Entendi. Então, o nosso valor, meu irmão, não pode ser definido com base em coisas, né? Nosso valor não pode ter como ponto de partida coisas, né? A nossa identidade, ela precisa estar firmada e fundamentada no nosso Redentor. Então, a nossa vida vale aquilo que o nosso Redentor disse que ela vale. Mas essa é uma perspectiva que não pode dominar a tua forma de pensar. Sim, existir, existe. Eu estou dizendo, o senhor me perguntou o que eu acho, né? Então, aí eu estou dizendo para o senhor, né? O que eu penso e o que eu entendo da palavra de Deus é que a nossa identidade, ela está definida no nosso Senhor. E Ele comprou a cada um de nós para formatar em nós uma nova identidade. E não foi com prata, com ouro, não foram com coisas perecíveis. Foi com o próprio sangue. Eu acho que o né? exemplo dos dois animais aqui é o seguinte, que um só não carrega. Né? Aham. Tem que ter união. Então, se você estiver com Cristo, o seu fato vai se tornar mais. É só se estiver com Ele. Ele não falou, sem mim, nada podeis fazer. Não é? Vamos lá então, tentar avançar um ponto a mais. O segundo problema é a autossuficiência, a ilusão do mérito como caminho para Deus. É aquela ideia de alguém que crê que através do seu próprio esforço, ele pode construir totalmente a sua relação com Deus. Exatamente, né? E tudo ele pode conquistar por meio do seu próprio esforço. Ele é autossuficiente no sentido de não precisar de nada e nem de ninguém, nada que seja externo a ele, nada que ele mesmo não tenha as condições de conquistar. Então, a autossuficiência é uma das maiores barreiras à revelação de Deus para nós, ao favor do Senhor para nós. No contexto aqui, Jesus declarou, né, que o Senhor escondeu algumas coisas dos sábios e inteligentes, ou seja, daqueles que pensavam ou pensam que conhecem todas as coisas, que podem conquistar tudo pelo seu próprio esforço. E para quem que ele revela? Para pequeninos, para gente inculta, para gente que não tem as credenciais que o mundo exige. Então, para essas pessoas, Jesus
Deus decidiu revelar o Filho dele. Então, Jesus está contente com isso, porque a lógica do reino de Deus subverte a lógica do mundo. E o que isso significa? Não é o intelecto que revela a Deus, mas a humildade que se abre para a graça dele. Você sozinho. Já parou para pensar? Você deve conhecer muita gente inteligente que não conhece a Deus, o Senhor. E você para assim para pensar, mas como que uma pessoa com tantos títulos, com tanto conhecimento, que sabe tanta coisa, fica nessa tolice de dizer que Deus não existe? Então não é pela inteligência humana, não é por meio disso que Deus se revela. Ele, na verdade, mostra uma forma de envergonhar a esses que pensam que são inteligentes demais. Não é isso que ele está dizendo aí? É o versículo 29. Quem pode ler aí para nós, por gentileza? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Aprendei de mim, por quê? Manso e humilde. Duas características que nós encontramos nele. O que a gente pode aprender dessas duas características? Mansidão e humildade. Ficou errada a palavra ali, mas é humilde, né? Então, mansidão e humildade. O que a gente pode aprender dessas duas palavras? Já aprenderam o que significa ser alguém manso? Manso é uma palavra utilizada mais no contexto rural, não é? Quando você pega um animal que é bravo e você vai tratar de deixar ele mais calmo, você fala que vai amansar, não é? Vai amansar, vai domar este animal. Então a palavra manso, semanticamente, né, dentro da sua origem, literalmente ela significa poder debaixo de controle. Manter algo sob controle. Se o leão, por exemplo, soubesse a força que ele tem, ele permitiria que um homem o domasse e dissesse para ele as coisas que ele tem que fazer? O que vocês acham? Ele não é consciente da força. Tem uma historinha do elefante, né, que o elefante, quando ele é recém-nascido, ele é amarrado com uma corda num tronco lá, né? E aí, com consequência, ele vai crescendo, mas sendo seguro por aquela corda. Só que ele também não entende a força que ele tem, porque se ele quiser, ele arrebenta aquela corda com outra corda. Pois é assim mesmo. Por exemplo, você monta em um cavalo, né, e você domina ele totalmente, vai para a esquerda, vai para a direita. Se o cavalo soubesse a força que ele tem, ele deixaria você fazer isso com ele? Né? Não deixaria. Então, manso. Exatamente. Pois é. Então, manso é poder debaixo de controle. Então, estou falando do reino animal, vamos pensar na humanidade também. Quando Jesus fala sobre mansidão, e ele fala assim, eu sou manso, é porque ele está dizendo, olha, eu tenho muito poder, mas eu sou consciente do meu poder, eu sei o que eu posso fazer com o meu poder. Eu posso destruir os meus inimigos se eu quiser. Mas eu não faço isso. Eu deixo isso debaixo do meu próprio controle. Eu posso revidar o mal que fazem comigo, mas eu não revido. Porque eu sou manso. Certo? Sou manso. É daquele jeito que você faz no seu dia a dia. Quando alguém fala alto com você, você não fala alto igual. Não é? Você fala assim, não, eu poderia até falar mais alto que você, porque eu sei gritar mais forte que você. Mas eu vou me manter controlado. Ou quando você cresce na empresa, e ganha um cargo de liderança,
Aí os seus liderados não se comportam bem, você diz assim, olha, eu tenho poder de prejudicar vocês agora. Mas eu não vou fazer porque eu me controlo. Né? Então, estou falando de coisas ideais. Eu espero que vocês sejam assim, mansos, né? Na atitude de vocês, na vida conjugal, na vida com os filhos. Porque o que Jesus está atacando aqui, se ele está falando que ele é manso, é porque ele está fazendo um contraste com os sábios e entendidos do tempo deles. Os fariseus, além dos mandamentos que existiam na Bíblia, eles criaram mais de 600 outros. Mais de 600 outros mandamentos que não estão na Bíblia, impondo sobre as pessoas. Né? Exatamente. Mas sabe o que eles faziam, Monteiro? Monteiro, vem cá. Você deu o dízimo essa semana? Sim. Tá. Foi corretinho, Monteiro? Sim. Você lembrou daquele presentinho que você ganhou do seu vizinho lá? Mas como é que você sabe disso? Não interessa, eu estou sabendo. Você ganhou o presente, você deu o dízimo daquele presente lá? Não, pau em você. Eles eram assim, ou seja, quando você não alcança, quando você não faz o que eles determinam, eles agem de acordo com o poder para te punir. Eles dizem, nós temos poder, vamos te punir. Isso não é ser manso. Ser manso é controlar o poder que você tem. E no lugar de punir, você é misericordioso, você ajuda, você caminha junto. E então ele diz que, além de ser manso, ele é humilde. A humildade aqui, filosoficamente, tem uma questão muito importante, né? Dentro da filosofia, especialmente aristotélica, a virtude está sempre entre dois vícios, dois extremos. O que Jesus está apresentando aqui, tanto mansidão como humildade, não eram virtudes bem vistas naquela sociedade dos tempos dele, que eram influenciadas pela cultura greco-romana. Não eram, porque isso tornava as pessoas fracas, débeis. Ser manso e ser humilde. Então, o Aristóteles, ele até acreditava assim, olha, humilde é a pessoa, um extremo, que não pensa de si além do que convém. Esse é um extremo. Qual que é o outro extremo? Não pode pensar de si menos do que ela vale. Tem que ter um limite, eu não posso me colocar lá no chão, não. Né? Então, são dois vícios. O vício de não viver encantado comigo mesmo, mas também o vício de não me jogar na lata do lixo. De dizer que eu não tenho valor nenhum. Isso não encontra base nas Escrituras. Veja, em um ponto, nós estamos de acordo. A Bíblia diz que a gente não pode pensar de si além do que convém. Realmente. Né? Temos que ser humildes nesse ponto. Agora, no que se refere a pensar na questão de baixo, a Bíblia vai muito além quando diz que nós temos que considerar cada um os outros, de que maneira com relação a nós? Superiores. Eu tenho que considerar o outro sempre como superior a mim mesmo. Ou seja, primeiramente o que precisa o meu irmão, e depois eu. Eu sirvo primeiro. Aquele que quer ser grande no reino de Deus, esse seja o que vos sirva. Então o Evangelho, o coração do Evangelho sempre nos leva a essa realidade de que nós precisamos aprender a servir. É sempre o outro antes de mim. Por isso, essas duas características que Jesus coloca para ele mesmo, e se apresenta assim, elas não eram bem vistas na sociedade em que ele estava vivendo. Por isso que ele estava se apresentando como um ser contracultural. A cultura não se agrada do meu jeito de ser.
e nem vai agradar-se daqueles que me seguem. Por isso que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Entendem a lógica do reino de Deus? Essa é a lógica que Jesus está apresentando para nós. Então ele está chamando-nos, convidando-nos com amor para nos achegarmos a ele, e ele se entrega a nós dessa maneira, como alguém que é manso, que é humilde. Quando você errar, ele não estará lá com um pau para te punir. Ele vai estar com mãos de amor, dizendo: eu vou te ajudar a se levantar, vou ajudar você a se reerguer. Não acabou para você, eu estou aqui do seu lado. Traz esperança para o coração isso ou não? A humildade em Jesus é uma disposição profunda do coração. Reconhecer-se criatura dependente e colocar o outro em prioridade. Isso inverte o narcisismo meritocrático da espiritualidade humana, libertando-nos da ilusão de que podemos, por esforço, alcançar o divino. Isso aí, Jesus não está apenas ensinando. O que ele fez com relação a isso? Ele encarnou essa realidade. Ele se fez assim. Porque ele disse: sou manso e humilde de coração. Ele se encarnou nesse ser. Opa. Vamos por fim, então. Aguentam aí mais uns 10 minutos? Sim? Para a gente concluir. Então, cansaço existencial. A alma moderna em busca de repouso. A alma moderna em busca desse repouso. E achar, qual que é a promessa aí do versículo para nós? 29. E achareis descanso para a vossa alma. Então, o termo descanso aqui não é uma mera pausa de atividades ou de uma correria da vida, mas é uma recriação do próprio coração, do ser. É o nascer de novo que ele apresentou para o Nicodemos. Trata-se de uma referência aí, lá em Jeremias 6,16. Quem pode ler para nós, por favor? Jeremias 6,16. Aí é onde Deus oferece descanso para aqueles que andam nas suas veredas. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho verde, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Como que acha descanso para a alma? Se anda por esse caminho que o Senhor está apresentando. É o descanso verdadeiro. Nós vivemos em uma sociedade que não entende isso muito bem. Vejam, o descanso prometido por Jesus é o shalom escatológico prometido aí para nós. Shalom, a paz real, né? Vejam, nesse tempo em que vivemos, alguma pessoa é criticada, normalmente é criticada por trabalhar demais? É? Você acha que as pessoas são criticadas por trabalharem muito? É? Não, você se critica. Certo. Mas isso, as pessoas te criticam e veem isso como um demérito. Você é tipo assim: olha, que pecado você está cometendo, viu, Hamilton? É um pecado. Trabalhar em excesso é pecado. Você está em uma falha terrível diante de Deus. Isso não fala. Entende? Sabe por quê? Porque quando elas te criticam, elas estão te elogiando. É uma crítica positiva desse aspecto. Dentro dessa sociedade, é porque assim, olha, pensa num cara bom, é Hamilton. Hamilton levanta cedo, dorme tarde, trabalhador. O cara não é preguiçoso, é muito trabalhador.
né? Ele sofre muito, às vezes não desfruta de algumas coisas que poderia, mas porque está trabalhando. O trabalho é sempre o argumento para... Não, se o Hamilton falhou com os filhos dele, não, mas falhou porque estava trabalhando. Não falhou com a esposa, mas porque estava trabalhando. O trabalho é sempre o argumento que te livra da punição. Entende? Então, dentro da nossa sociedade, o trabalho, ele é sempre visto assim, ainda que na sua forma excessiva. Ninguém é criticado à luz das Escrituras por trabalhar muito. Porém, o excesso no trabalho, e se você não se deu conta disso, nós precisamos nos dar conta dessa realidade, que o descanso hoje é um dos mandamentos mais quebrados pelos cristãos da atualidade. Qual que é esse mandamento? Qual que é o mandamento do descanso? Vocês lembram do decálogo? Hã? Sim, mas o mandamento está em qual dos mandamentos? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo? Vamos lembrar aí então? Vamos ver se vocês estão bons aí? Primeiro, quarto, muito bom. Então, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Né? Então, amor a... Isso. Não farás para ti imagens de esculturas. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então vejam, os 4 primeiros mandamentos diz respeito à nossa relação com Deus. Ele é vertical. Todos esses mandamentos são verticais. Os outros 6 mandamentos diz respeito à nossa relação com o nosso próximo. Honrar pai e mãe, não furtar, não roubar, não matar, não adulterar e não cobiçar. Diz respeito à nossa relação interpessoal. Então, o 4º mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Sábado, que significa descanso, é um dos mandamentos mais quebrados no nosso tempo. Né? Você não descansa do tanto que deveria. Como que é o seu domingo, por exemplo? Já parou para pensar? Seu domingo é um descanso, porque o descanso, o shalom, não é cruzar os braços, colocar os pés esticados lá na frente da televisão e ficar o dia inteiro. Não é esse descanso físico apenas. Isso. O descanso tem que ser uma imitação do descanso de Deus. Como foi que Deus descansou no 7º dia? Vocês se lembram da referência bíblica? Como que ele descansou? Hã? Esse é um problema muito sério, porque a gente ganha uma atividade rotineira de trabalho que a gente não tem esse tempo para uma reflexão mais profunda bíblica, até para dar uma resposta ao nosso pedido. Ou seja, o trabalho nos consome tanto no dia a dia que a gente perde até esse relacionamento com a palavra para a gente ter as respostas necessárias. Mas estou aqui para te ajudar, Milton. Fica firme aí, fica firme aí. Então, quando o Senhor, em 6 dias ele criou todas as coisas, e no 7º dia, é um contemplar com o coração cheio de alegria, as coisas que ele criou. Ele viu tudo o que tinha criado, e disse que era o quê? Não. Muito. Bom, ele disse nos 6 dias anteriores. No último ele falou, yes! É muito bom todas as coisas que eu criei. Deixa eu pensar em algumas coisas bem práticas mesmo, que poderiam ajudar vocês a santificarem o domingo e imitarem o Senhor. Vamos lá.
quais estruturas que Deus já criou na sua vida, na sua própria vida, que reflete a bondade e a misericórdia dele? Primeira, todo mundo aqui tem família, não tem? Deveria ser um dia de família. Então, domingo é um dia, olha, eu não quero saber de nada a não ser da minha família. Eu vou contemplar a beleza de Deus no seio da minha família. Deixa eu ver como que os meus filhos estão crescendo realmente na presença de Deus. Deixa eu sentir como que a minha esposa está também crescendo, ainda que a gente não tenha tanto tempo na semana. Mas hoje eu me dedico a essa família. Hoje ninguém me toma dessa família. Não, você tem que ter um dia para fazer isso na sua vida, né? Às vezes você é um médico, não sei qual que é a tua profissão, às vezes você é um médico que é escalado para trabalhar no domingo, né? E aí você tem que ter um dia. Eu defendo essa ideia. Você precisa de um dia onde você diz, hoje eu vou me alegrar nas coisas que eu vejo e são obras da mão de Deus na minha vida. Família. Né? Você pode olhar também para outras coisas que Ele tem te dado como seu próprio trabalho, mas não trabalhar nele, né? Mas assim encantar com isso. Olha como que Deus, graças ao Senhor, eu tenho tido a sabedoria para fazer coisas boas por meio disso, desse trabalho, posso ajudar pessoas, eu posso ser uma boa testemunha do Senhor nisso, né? Então é se preparar nesse dia, descansar no Senhor e buscar encher o seu coração dele e da palavra dele. Né? Não significa que você tenha que ficar o dia inteiro só orando e lendo a Bíblia. Né? Não significa isso. Tudo que eu não li a semana eu vou ler agora. Não vai ser produtivo. Concorda comigo? Né? Vou ler 50 capítulos no domingo. Você não vai reter um capítulo daquilo que você leu. Não vai. Né? Então, é fazer as coisas com prazer. É se alegrar no que Deus te entregou. Isso mesmo. Outra coisa, não negocio a minha participação na igreja. Eu estarei lá, nada vai competir com o meu compromisso com o Senhor, porque lá eu vou encontrar os meus irmãos, é a minha família da fé, nós vamos adorar a Deus juntos, vamos dividir tudo juntos. Nada vai ser um obstáculo para eu estar no culto. Nada. É nada. Entende? Chegou parente gosta de chegar no domingo na nossa casa, né? Pois é, vocês vão comigo para a igreja ou vocês me esperam aqui eu chegar, porque eu tenho um encontro com o Senhor e isso eu não negocio. Entende? Mas é fazer isso não é vir para o culto e ficar pensando assim, deixei minha família lá, mas que coisa. Eles sabem que você é cristão, né? Ou pelo menos deveriam. Então, eu estou dando assim, exemplos muito, muito corriqueiros de como que a gente pode santificar o domingo e o dia do Senhor na nossa vida, e então temos esse descanso que reflete o shalom que vai ser, esse shalom escatológico, essa paz eterna que o Senhor tem preparada para nós, né? O descanso de Jesus é mais que ausência de atividade, é reconexão com a fonte do sentido. Por isso que ele mostra que é sermos recriados, é mudar a maneira de pensar, é mudar a maneira de ver o mundo. Fomos recriados para essa realidade. Então, para concluir, 3 coisas que eu queria dizer a vocês, na nossa conclusão. Primeiro, você precisa saber. O que você precisa saber? Que Jesus não oferece um sistema, mas a si mesmo. Que o descanso espiritual não é ausência de compromisso, mas o fruto de uma relação redentora com um mestre manso e humilde. Isso você precisa saber. E o que você precisa crer?
que Cristo não é apenas capaz de aliviar o seu fardo, Ele deseja fazer isso. Que o seu jugo é leve, não porque exige menos, mas porque é carregado em comunhão com aquele que já levou o peso maior. E por fim, o que você precisa fazer diante de tudo isso? Aceite o convite de Jesus, vir a Ele. Isso significa largar a autossuficiência, render-se à graça e entrar na escola do Mestre. É tomar o jugo, aprender dele, andar com ele, não como fardo, mas com liberdade, a liberdade que ele conquistou para nós. E que assim ele nos ajude a descansar de verdade. Você vai conseguir caminhar em meio às pressões da vida, mas ainda assim com alegria. Porque não é a ausência de atividades, mas é a presença que te ajuda a descansar. Sim, meu irmão? Sim, sim, lamentavelmente, né? Então tem que avaliar as motivações do coração, né? Por que que eu faço o que estou fazendo e da forma como estou fazendo? Sim, sim, tem que avaliar o coração, né? Isso mesmo. Porque senão incorre no que nós ouvimos no domingo, né? Sobre a idolatria. Sim? Igual o senhor começou falando sobre uma geração cansada, né? E ele também, o senhor trouxe o ponto de sentir. Eu percebo que nós estamos numa geração que está adoecida, imediatista e que também está com essa busca constante por um sentido. E aí o irmão até pontuou sobre essa busca de escola, né? Na igreja é um pouco analisado, entre as pessoas e tudo mais. Eu sou estudante de psicologia, eu formo esse ano. E aí eu vejo o quanto que, mesmo dentro da igreja, ainda existem algumas pessoas perdidas e às vezes não entendem muito bem as emoções e acabam se deixando levar um pouco pela religiosidade. Né? E o nosso diferencial, quando a gente tem o nosso propósito em Cristo, mesmo dentro da igreja, é de que Deus, ele tem um jugo, né, que não deixa que a gente passe pelas aflições, pelas dificuldades, mas que ele está conosco. Isso é um diferencial do mundo, né? Eles buscam pelo sentido, eles trabalham mais, eles se cansam mais, talvez tenham mais dinheiro, mas ainda não encontram sentido. Perfeito. E nós, às vezes, não temos o dinheiro que nós gostaríamos de ter, não alcançamos a profissão que temos, mas nós descansamos porque sabemos que é tudo em tempo dele, não é nosso tempo. E ele está nos guiando e também nos mostrando que há tempo para todas as coisas. E assim a gente descansa, né, como cristão. Muito bom. Rapaz, casa com essa menina, hein? Não deixa escapar não, rapaz. Né? Em resumo de tudo, Giovanni, Jesus é suficiente. Isso. Veja bem, deixa eu só dar uma pitadinha aqui, porque assim, muitas vezes nós ficamos atacando só o sintoma. Vou voltar nesse aspecto aqui de maneira bem objetiva. A gente fala somente da rejeição que os cristãos têm com a psicologia, mas é importante entender a raiz dessa rejeição. Né? Tem um autor que seria bom você ler, porque tem muito a ver com a tua carreira, chamado Jay Adams. Jay Adams, ele tratou desse problema lá na década de 70. O que estava acontecendo na década de 70? As pessoas estavam com muitos problemas, muito fragilizadas, e foi uma época em que a psicologia deu um boom, nos Estados Unidos especialmente. Né?
E então as clínicas de psicologia, elas cresceram. Inclusive, muitos pastores estudaram psicologia e estavam abandonando o aconselhamento pastoral em virtude somente da psicologia. E começaram a psicologizar, é um termo ressignificado, né? Psicologizar os púlpitos. Deixaram de expor a palavra de Deus para simplesmente tentar tratar com as ferramentas da psicologia, os dramas humanos, né? Então, Jay Adams viu que estava tendo assim, isso gerou um problema no tempo dele. E ele se tornou um reacionário dentro desse ambiente, né? Mas não condenando, simplesmente mostrando que essa debandada, especialmente dos pastores, né, iria causar alguns problemas muito acentuados na história. E causou alguns problemas mesmo, né? O grande problema vem depois, que as pessoas que leem o Jay Adams, as pessoas que vêm depois dessa geração, né, elas olham já com esse preconceito e não entendem a raiz de como tratar isso, né? Então, tem que ir lá atrás para entender. Todo o comportamento atual, ele tem uma origem, né? E a história está aí para nos ajudar a fazer uma leitura melhor, né? Igual o senhor comentou também, que Deus ele nos dá a inteligência e ele deu inteligência para que o homem descobrisse a medicina, descobrisse a psicologia. E Deus ele capacitou o psicólogo para ajudar na questão da saúde mental, como também capacitou o médico para que ele saiba conduzir um procedimento ou que saiba conduzir também por meio da medicação. E aí a gente tem uma geração tão cheia de conexão, tão cheia de internet, mas ao mesmo tempo uma geração tão desinformada. Porque a psicologia, né, tem tanta procura hoje em dia, né? Vou no psicólogo para mim saber qual é o sentido da minha vida, ou por que eu estou assim, só que ao mesmo tempo perdeu-se o motivo real do sentido de se buscar essa ajuda. Isso. E até o irmão pontuou também sobre a questão de que os pais levam o filho por qualquer comportamento, né? Então a gente também vê uma certa falta de tolerância com os comportamentos dos filhos. A criança, ela A maioria dos pais que levam os filhos, na verdade, eles que deveriam consultar. Mas é uma constante desinformação mesmo que eu vejo, né? Que eu já atendi crianças e adolescentes, eu vejo quanto que a desinformação, ela falta e aí vai se levando, né? E a psicologia dentro da igreja, onde as pessoas têm um preconceito, é também pela falta de informação. E aí cria-se esse preconceito. Isso. Um psicólogo igual Jesus, né, às vezes é difícil aceito hoje, né? Porque o primeiro conselho que ele dá é a vara, né? Então, os psicólogos de hoje, assim, tipo, se Jesus fosse um psicólogo no tempo de hoje, ele seria rejeitado bruscamente, né? Porque imagina um psicólogo falando, ó, a vara pode durar alguns dias. Sim, claro. Mas ele foi rejeitado naquela época e continua sendo rejeitado. Isso aí, vamos orar, irmãos. Obrigado pela atenção de vocês, viu? Muito bom dividir esse tempo aí com vocês. E perdoem aí pelo excesso do tempo. Senhor, obrigado por esse momento de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado pela oportunidade de crescer e te conhecer mais e melhor. E obrigado por esse convite que o Senhor renova para nós hoje. Nós que vivemos em meio a uma sociedade cansada e muitas vezes nos sentimos cansados também, porque nos desviamos do foco principal e primordial, nos desviamos da relação com o Senhor e das coisas que realmente são importantes. Ajuda-nos a entender que o mais importante é andarmos contigo em sinceridade de coração, em alegria de vida, em transparência, não anulando as nossas emoções, não negando a nossa própria realidade, mas submetendo tudo isso ao Teu poder, ao Teu senhorio e à Tua soberania. Ajuda-nos a confiar em Ti em todo o tempo, Senhor. E agora também que nós vamos
regressar às nossas casas, que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal e traga, Senhor, a tua paz para o nosso coração, que ela reine poderosamente no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a vocês.